Olá, irmãos, olá, irmãs. Nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Por isso, convido você a ter esse tempo com Deus, ouvindo a mensagem, a pregação que nós preparamos para a nossa jornada, a nossa caminhada. Primeiro, queria falar com você sobre dois avisos. Nós temos o primeiro aviso, que é sobre a nossa nova jornada, nosso novo propósito como igreja, de louvor, adoração e de leitura bíblica. Esse propósito é ler João no mês de abril. O Evangelho de João tem 21 capítulos e estamos lendo um capítulo por dia. E se você não começou, se você não está acompanhando, por favor, comece a acompanhar essa jornada de leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João. Todos os dias, às 10 da manhã, nós vamos colocar um áudio sobre a leitura do capítulo de João, mais uma aplicação pessoal para a nossa vida. E assim você vai ter o mês de abril lendo o Evangelho de João. Olha que gostoso isso, não é? Maravilhoso. Segundo aviso é que algumas pessoas estão perguntando como contribuir. Já que a igreja está fechada, como que eu posso entregar meu dízimo ou minha oferta? Que nós conversamos lá, né? Uma oferta de R$ 150. Isso é bênção. Bom, você pode procurar o pastor, principalmente os presbíteros, o Jadilson, o Leandro Regente, a Denise e o Divaldo em Itaciba. Por favor, procure eles e eles vão se prontificar para estar com vocês neste momento de entrega de dízimos e ofertas. Tá bom? Convido você a abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos, no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículos 9, 10, 11 e 12. Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 12. A palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 12. Todos acharam? Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Como está a sua paciência, meu irmão, minha irmã? Como anda a sua paciência? Ficar dentro de casa, trancafiado, muitas vezes gera uma angústia, uma crise, um medo, mas também uma falta de paciência. Quer brigar com tudo e joga tudo e não aguenta mais ver o filho na frente e liga a televisão e não aguenta mais ver as notícias sobre esse coronavírus e olha para as coisas que estão acontecendo à sua volta, não pode sair, né? Não pode sair de casa, não pode ir para o mercado, não pode ir para o shopping, não pode ir para o parque, não pode ir para o centro e a gente fica trancafiado e muitas vezes nós perdemos a paciência. E muitas vezes nós não sabemos e não temos motivo para isso. Teve um dia aí que meu filho olhou para mim e falou assim: papai, o senhor tá bravo? Por que o senhor tá bravo? Eu falei: filho, não é nada. É só essa falta de paciência que muitas vezes nós temos de ficar trancados dentro de casa, né? Claro que isso foi uma ilustração para dizer que às vezes, muitas vezes, ou muitas das vezes nós não entendemos por que nós ficamos sem paciência. Mas isso gera em nós uma falta de sabedoria na hora de agir, entende? E muitas vezes nós agimos de forma errada. Mas Paulo vai nos orientar sobre isso. E Paulo vai nos ajudar, na verdade, sobre isso. Quando Paulo escreve essa porção das Escrituras em Romanos 12, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 12, aqui ele está falando sobre algumas orientações ou recomendações sobre a nossa vida em relação às nossas virtudes. Se nós olharmos
para o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no contexto que nós estamos de forma bem realista, nós estamos trancafiados porque existe uma ameaça do lado de fora. Mas se nós olharmos de uma forma realista, em que nós estamos trancafiados e nós pegamos o nosso tempo para desperdiçar, isso vai gerar crise, isso vai gerar desconforto. Às vezes você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu não fiz nada com o meu tempo. Mas não se preocupe, que esse tempo é tempo de ficar em casa. Já que temos que ficar em casa, Paulo vai nos orientar o que é ser paciente diante dele, o que é ter sabedoria diante de Deus, o que é olhar para o próprio Jesus Cristo e olhar as virtudes que Jesus Cristo teve e que nós podemos pegar isso para nós na nossa caminhada como cristão. Bom, Paulo está nos recomendando, e Paulo, no capítulo 12, ele está falando sobre as práticas daquilo que ele falou até o capítulo 11. Você pode perceber do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, ele vai falar sobre justificação da fé, vai falar sobre graça, vai falar sobre eleição, predestinação. Ele está falando de uma forma em que quem Deus é e como Deus nos ama, né? Com isso, ele vai, no capítulo 11, terminar esse assunto mais teórico, lá no último versículo do capítulo 11, versículo 36, que vai dizer assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele toda glória. Amém. Aí ele fala amém e começa o capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável, que vocês não se conformem com este mundo. Olha só, ele começa um outro assunto dizendo assim, ó, tudo que eu falei é algo mais teórico, agora eu vou começar falando algo mais prático. E no capítulo 12 ele vai falando das praticidades da nossa vida como cristão e chega aqui no versículo 9. E no versículo 9 ele vai falar de uma forma bem clara e de uma forma bem desafiadora para que possamos ter uma vida leve, mas também sábia diante do Senhor. Porque muitas vezes nós, mesmo sendo cristãos, nós não entendemos como agir. Eu vou orar, vou ler a Bíblia, em nome de Jesus, amém, e começo a viver, e viver de uma forma que não é sábia. E Paulo vai dizer, olha, eu tenho algumas orientações práticas para você. Por isso, olhe comigo o versículo 9. O versículo 9, ele vai falar um pouco sobre o amor, esse amor que precisa ser sem hipocrisia. Não é? Diz assim, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Nada mais, nada menos que ele está dizendo o seguinte, olha, ame as pessoas, seja da igreja, da sua família, seja os inimigos, seja quem for, ame de forma verdadeira, sem hipocrisia. Ame de forma verdadeira. Amor que não é verdadeiro é amor hipócrita. Por isso Paulo está olhando para a sua própria realidade para dizer assim, olha, eu fui mal no passado, eu perseguia cristãos, mas depois que Jesus me alcançou e eu percebi que o amor de Jesus é verdadeiro para comigo, eu tenho que amar o meu próximo de forma verdadeira. No versículo 10, olha que interessante, amor fraternal. Ele vai dizer assim, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dei sempre preferência aos outros. Quando ele fala amor fraternal, ele vai falar assim, olha, no versículo 9 tem que ser de forma verdadeira. Mas além de forma verdadeira, é de forma familiar. Fraternal aqui, a palavra significa do mesmo sangue, da mesma família.
Ame uns aos outros como se fosse o seu irmão, a sua irmã. Ame uns aos outros de forma fraternal, familiar. Você entende que ele está começando a dizer para nós assim, olha, a base de tudo é o amor, certo? A base de tudo é o amor. Por isso, ame seu próximo. Mas isso é só a introdução daquilo que ele quer falar. No versículo 11, por exemplo, ele vai falar sobre a preguiça. Não sejam preguiçosos. Olha lá comigo. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí dá a entender o seguinte, que Paulo está dizendo sobre a situação de ser igreja. Olha, meus irmãos romanos, irmãos aí de Regente Feijó, de Taciba. Irmãos, olha, vocês como igreja, vocês precisam ser fervorosos. Largue de lado, deixe de lado a preguiça. Não é dessa forma, não é só porque você está isolado na sua casa, não é só porque você pode dormir o dia todo, não é só porque você não tem para onde ir, se você quiser ficar assistindo televisão o dia todo, ficar sentado o dia todo, não é só porque você pode fazer isso hoje que você vai fazer. Na verdade, a vida cristã é o contrário disso. Deixe de ser preguiçoso, preguiçosa. E aquele não estou dizendo para você que é uma bronca, não. Ele está dizendo, o intuito dele é dizer assim, ó, ao invés de ser preguiçoso, seja fervoroso, trabalhe, se relacione com Deus, aprenda das Escrituras, fale com pessoas, se interesse e ligue e escreva para pessoas que estão distantes ou pessoas que são sozinhas. Olha, não fique sem fazer nada à toa. Claro que às vezes é importante ficar à toa, não é? Importante descansar a cabeça. Mas a ideia da palavra preguiça é a ideia de dizer que muitas vezes nós não contribuímos, nós não ligamos, nós não contactamos pessoas, nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, porque é preguiça que nós temos. Temos uma preguicinha aí e passa a semana, chega sexta-feira, você olha para trás e diz assim, o que eu fiz? Não é? O que eu fiz? Por isso que nós estamos começando a ler João, porque nós queremos chegar no final de abril, olhar para trás e dizer assim, poxa, li o livro de João inteiro, porque senão nós não vamos conseguir, não é? Por isso, não sejam preguiçosos, mas a preguiça não é para te alertar, dizer que você é preguiçoso, não é isso. O alerta aqui é para dizer, olha, aproveite seu tempo, trabalhe, sejam fervorosos. E aí ele entra no versículo 12. Aí o versículo 12 vai nos trazer o resultado de tudo isso, como nós devemos agir. E eu gostaria de trabalhar com você então no versículo 12 de uma forma mais profunda. Primeiro ele vai dizer assim, ó, alegrem-se na esperança. Se alegrar na esperança, ou estar alegre na esperança, nós precisamos entender qual é a esperança então. Nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, a nossa esperança sempre está na segunda volta de Jesus. A nossa esperança sempre está no lugar, ou no local, onde Jesus vai nos levar quando vir a segunda vez. Jesus vai vir, vai nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Este lugar é a minha esperança, este lugar é a sua esperança. Esse lugar é a nossa esperança. Esse lugar é onde nós devemos apostar todas as nossas fichas. Este lugar é onde nós devemos vendar os nossos olhos e se direcionar para lá sem medo, porque lá é o local onde nós vamos ter paz eterna, nós vamos ter felicidade eterna, todos os momentos, todo o tempo. Alegrar da esperança e olhar para a esperança é olhar para o mundo que é nosso, porque este não é o nosso. Nós estamos de passagem aqui, mas este não é o nosso mundo. Por isso eu gostaria de falar com você, olha, alegre-se na esperança. Mas alegrar na esperança não é só ficar vivendo daquilo que vai acontecer, não é?
ou viver lá para o futuro. Alegrar na esperança é olhar para o passado e falar assim: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu me alegro porque o Senhor tem cuidado de mim. Se alegrar na esperança é olhar para tudo aquilo que Deus está fazendo hoje, te protegendo, te dando uma casa, te dando uma família, te dando seu sustento. E dizer assim: obrigado, Senhor, porque hoje eu almocei, eu comi, porque hoje eu estou bem. Obrigado, Senhor, porque mesmo a tanta crise, às vezes até dor física, mas o Senhor tem me sustentado. Olhar para a esperança é olhar para o futuro, para esse lugar que nós estamos esperando. Primeiro, se alegre na esperança. E a esperança é Jesus. Se alegrar em Jesus. Se alegre em Cristo Jesus. Não tem outro lugar para se alegrar. Os outros lugares são felicidades finitas, acabam. Tem gente que se alegra nas drogas, se alegra no sexo, se alegra nas relações, se alegra nas viagens, se alegra nos programas de TV, se alegra até mesmo nos canais de YouTube. Mas a alegria constante é na esperança. E a esperança é Jesus. Segundo, olha lá, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Ser paciente é ter autocontrole emocional, é ter autocontrole espiritual, é suportar as situações desagradáveis, é não perder a calma. Ser paciente na tribulação é ser tolerante, longanimidade. Ser paciente é não reclamar. Ser paciente é esperar. O quanto você está sendo paciente? Tem que ficar dentro de casa? Eu tenho que ficar dentro de casa. Porque é uma tribulação que está acontecendo e eu tenho que ser paciente. Ao contrário de muitos que dizem que precisa se colocar diante das questões que estão à nossa volta, enfrentar com as nossas forças, enfrentar com a palavra do Senhor, mas isso tudo acontece quando Deus nos orienta através da sua palavra. E aqui Paulo está dizendo para nós: olha, sejam pacientes na tribulação. É hora de esperar, é hora de suportar, é hora de ser tolerante, é hora de não reclamar. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Jesus foi isso, não foi? Judas ali traindo Jesus, Judas andando com Jesus, Jesus falando quem era o traidor, Jesus dando indícios, dando indireta, mas Jesus, no meio da tribulação, falou: não é a hora ainda vai chegar, ainda haverá um tempo em que vocês vão conhecer o traidor. Não é a hora agora é de esperar, ser paciente na tribulação. Por isso, meu irmão, minha irmã, agora é hora de olhar para todas as suas situações, sua conta bancária, sua despensa, sua vida emocional, a sua vida física, e se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero esperar em meio à tribulação. Eu quero suportar, eu não quero perder a calma, não quero ser aquele que não tem tolerância. Eu quero ser longânimo, eu quero ter autocontrole. Me ajuda a esperar diante da tribulação. Além de alegrar na esperança, além de ser paciente, o versículo 12 diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverar na oração significa relacionamento com Deus. Oração não é algo místico. Oração não é uma simpatia. Oração não é uma barganha que eu oro para receber em troca algo. Oração é relacionamento. Oração é conversa com Deus. Oração é esse se dispor a estar firme em relação com aquele que me criou, com aquele que me salvou, com aquele que entregou a sua vida por mim. Estar firme, perseverante,
E essa palavra perseverante é muito interessante porque significa não desistir ou insistir. Porque assim, tudo faz a gente desistir. A gente liga a televisão, fica 1 hora e a gente desiste de orar. A gente pega os nossos celulares, fica olhando para os canais de YouTube ou para as fotos no Instagram ou no Facebook e a gente desiste de orar, de ler a Bíblia. E Deus está falando para nós, olha, perseverem, não desista, insista, seja disciplinado na oração, no relacionamento com Deus. O quanto nós estamos orando? O quanto você para orar? E talvez parar para orar não é 2 horas, ou 1 hora, ou 40 minutos. O quanto você para 5 minutos para orar? Dentro de 24 horas, 5 minutos parece pouco. Mas se nós pegarmos 5 minutos por dia no mês, você vai ter um bom relacionamento com Deus. E outra, vai chegar um momento que 5 minutos vai ser tão pouco, porque seu relacionamento com Deus, sua amizade com Deus é tão íntima, que 5 minutos vai começar a ser pouco, e você vai começar a aumentar isso, e vai falar assim, vou 5 minutos, e ora, e se você vai ver, passou de 5 minutos. Mas precisa começar, perseverar, insistir, estar firme, estar disciplinado. Perseverar é estar disposto. O quanto eu estou disposto, o quanto eu não preciso, o quanto eu estou dizendo que eu não vou desistir. Tenha disposição, deem disposição, deem disposição. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus. Jesus foi esse que se alegrou na esperança. Olha, eu estou aqui, eu não devia estar aqui, porque eu sou Deus, eu sou o Filho do Criador, mas eu estou aqui alegre para dizer para vocês, existe um Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus. Eu estou aqui me alegrando na esperança para dizer para todos nós, para todos vocês, olha, vocês são pecadores, vocês estão errados, mas se vocês colocarem a sua vida em Jesus, você será salvo. Alegrem-se, porque eu sou amigo de vocês. Jesus disse isso, eu sou amigo de vocês. Jesus também foi paciente. Jesus foi esse exemplo de paciência. Primeiro que ele não começou o seu ministério com 12, 13 anos. Ele esperou dar 30 anos. Quando ele fez 30 anos, imagina, paciência isso. Dos 30 aos 33 ele revolucionou o mundo. Veio como filho do homem para levar a mensagem. Curou, fez milagres, salvou pessoas, perdoou pecados, deu ensinamentos sábios, foi paciente, mesmo em meio à tribulação. E Jesus foi esse que perseverou na oração. Jesus constantemente saía do grupo, tinha 12, saía do grupo sozinho e solitário, se colocava diante do Pai. Tinha um momento antes de começar seu ministério, foi para o deserto, ficou 40 dias, 40 noites, orando e jejuando. Jesus, antes de ir para a cruz, se retirou, foi para o Getsêmani e orou. Antes de sofrer fisicamente, antes de ser maltratado, chicoteado, onde lançaram a lança nele, onde zombaram da vida dele, antes de acontecer tudo isso, ele se retirou e disse, olha, no meio da tribulação eu preciso orar, eu persevero na oração. Lindo isso, porque nós temos a oportunidade de imitar Jesus. Me alegrar na tribulação, ser paciente na tribulação e perseverar em oração em meio à tribulação. Por isso, precisamos olhar para Jesus. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Talvez é um momento de você cantar aquela música. Quão formoso és, Jesus. Tu és formoso. Porque eu quero fazer aquilo que o Senhor me orienta. Eu quero seguir aquilo que é exemplo para a minha vida. E exemplo para a minha vida é a vida de Jesus. Desse tempo de estarmos em casa e muitas vezes sem paciência, querendo jogar as coisas pelo alto, querendo chutar a televisão porque só vem notícia ruim,
Queremos que ninguém fique na nossa frente, que não aguento mais ouvir a voz do filho, do neto, do marido, da esposa, e você quer sair, porque não tem mais paciência. Jesus fala para você, ó, se alegre na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. É isso que Deus tem para nós. Fica com essa mensagem, um desafio prático e pessoal. Prático e pessoal. 5 minutos de oração por dia, persevere na oração. E leia um capítulo de João por dia. Todos os dias, às 10 da manhã, nós vamos estar juntos lendo um capítulo do Evangelho de João. Fique com essa mensagem, com essa palavra para o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.